reconciliação. A palavra significa fazer as pazes, unir-se novamente, buscar estar unido de novo. Isso foi o que Deus fez. Através de Jesus na cruz, através dos seus pregos nas suas mãos, através dos seus pregos nos seus pés, através daquela coroa de espinho que Jesus suportou, através de cada chicotada, cada bofeteada, cada cuspida, cada zombaria, cada humilhação, através daquele peso que Jesus levou sobre o seu ombro, carregando a cruz até o Gólgota, através do amor, através da graça, através do perdão de Deus. O próprio Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse no nosso lugar, para que sofresse o castigo que nós merecíamos, para nos dar vida, para nos livrar da morte. E a palavra diz, em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Havia uma distância muito grande entre Deus e o seu povo. Havia uma distância entre Deus e a humanidade. E essa distância, ela era tão grande, mas tão grande, que era eterna. Na verdade, ela ainda é eterna. Mas quando eu disse que havia uma distância, ela havia para aqueles que ainda não creram, para aqueles que não haviam aceitado ainda a graça, o amor, a reconciliação. Mas a palavra diz em João, capítulo 1, versículo 11 e 12: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A distância que havia entre Deus e as pessoas, ela foi causada pelo pecado. E essa distância era eterna porque ela estava ligada à condenação. Mas aqueles que creram, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas como eu falei no início, ainda há essa distância que é eterna para alguns que não creram, para alguns que não receberam ao Senhor. E nós, como mensageiros do Evangelho, como servos, como filhos, devemos viver neste mundo, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra, no olhar, no pensar, no falar e no sentir.
transmitir, transparecer, resplandecer, mostrar, revelar Jesus às pessoas. Que o nosso coração totalmente se volte para o trono da graça, que esteja ali diante do Pai, totalmente derramado. Que os nossos joelhos não se dobrem por religiosidade e nem nossas mãos se levantem para ser visto pelos outros, mas de fato como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, e do modo que agrada ao Senhor, que é com santo temor e reverência. Assim nós vivamos, assim nós respiremos, assim dancemos, assim atuemos, assim façamos tudo, quer coma ou beba, para a glória do Pai. Estávamos longe, estávamos distante, estávamos perdidos, estávamos cegos, estávamos nus, estávamos pobres. Nós realmente estávamos mortos. Quando olhávamos para nós víamos vazio, busca por razão e sentido. Nós víamos anseio por ter algo que preenchesse aquele lugar, aquele momento em que a gente não queria ficar à toa e nem ser inútil. A gente queria fazer algo para aproveitar. Mas era uma corrida e uma busca por coisas que jamais iriam realmente nos encher de verdade e nos fazer ser quem nós fomos criados para ser. Mas a luz brilhou. Aleluia. Glória a Deus. A luz brilhou. A luz brilhou em meio às trevas. E o sangue de Jesus, o sangue que sela a nova aliança que Deus fez com o seu povo, quebrou todas as correntes que o inimigo nos prendia, arrebentou, abriu todas as cadeias e nos livrou das mãos do inimigo, nos tirou do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que proclamemos as suas virtudes, para que anunciemos a sua glória e a grandeza do seu poder e nome, para que anunciemos que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que Jesus levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, sobre si mesmo, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Nós fomos curados. Jesus, ele morreu na cruz para que morrêssemos para o pecado e para que vivêssemos uma vida santa. Por meio dos ferimentos dele, nós fomos curados. Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11, está escrito: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele, o próprio Deus, nos tornou seus amigos. Como Deus fez isso? Por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo
de Deus. E agora? Agora nós fomos reconciliados. Agora nós somos amigos de Deus. Agora nós temos uma família. Somos membros da família de Deus. Os nossos nomes, eles foram escritos no livro da vida. Agora nós somos cidadãos dos céus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos membros do seu corpo, a igreja. Ele é o nosso cabeça. Nós somos a sua esposa. Agora nós temos esperança. Agora nós somos participantes das promessas de Deus. Agora, Deus é o nosso Deus. Ele é nosso Pai. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23. A palavra diz: Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. E agora, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 1, do 15 ao 20. Agora, você está reconciliado. E agora, a sua missão é buscar outros para que se reconciliem com o Pai. A sua missão é buscá-los. Sua missão é ir até eles. A sua missão não é forçá-los. Sua missão não é obrigá-los. Mas a sua missão é amá-los. Sua missão é aceitá-los do jeito que vier. Sua missão não é só falar as palavras do Senhor Jesus para as outras pessoas, pregando as palavras do Senhor Jesus, ensinando as palavras do Senhor Jesus para as outras pessoas. Mas a sua missão é viver as palavras do Senhor Jesus na sua vida. Assim como o Senhor Jesus disse: "Vinde como estais", assim também você deve dizer para si mesmo quando chamar as outras pessoas, quando ir até as outras pessoas: venham como vocês estão. Drogados, prostitutas, homossexuais,
ladrões, assassinos, adúlteros, pedófilos, venham como vocês estão. Nossa missão é buscar, salvar, amando, cuidando, ensinando, preparando e enviando. Mas tudo isso não é por nossa conta. Nós somos apenas vasos de barro. E pela misericórdia, pela graça e pela compaixão, pela bondade de Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele derramou o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas com generosidade por meio de Jesus Cristo. E nós devemos estar guiados pelo Espírito Santo a fazermos o trabalho do Pai com perseverança, dedicação, fé e amor. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Baseado nessa palavra, toda a nossa vida em Cristo é vivida. Porque nós somos fracos, falhos, e nós fomos vendidos ao pecado, como Romanos 7 diz. Mas a palavra também diz neste mesmo capítulo: que homem miserável sou eu, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, baseado em Filipenses 4:13, vivamos, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Não sejamos como aqueles que retrocedem e se perdem, mas sejamos como aqueles que esquecem das coisas passadas e olham para frente e fixam os olhos naquilo que não se pode ver, que vivem a vida pela esperança que nos foi dada, que vivem a vida pela fé, com a certeza e convicção na promessa que o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, fez, pois Ele é fiel. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro 3, 8 e 9.